Um coronel condecorado do exército. Os restos mortais de um soldado caído. E um voo que lhe foi negado. O que aconteceu depois abalou o país inteiro. O aeroporto estava lotado. Famílias arrastando malas de rodinhas. Executivos grudados em seus celulares, crianças correndo à frente de pais exaustos. O caos de sempre. O coronel David Carter entrou com passos firmes, seus sapatos engraxados fazendo eco no chão de azulejo. Ele já havia passado por essa rotina muitas vezes, mas hoje era diferente. O peso em seu peito não vinha apenas das medalhas presas ao uniforme. Vinha do caixão à sua espera na pista, coberto pela bandeira americana. Era o corpo do soldado raso Jason Reynolds, 21 anos. Partiu cedo demais. O coronel Carter ajeitou o chapéu e respirou fundo. Tinha uma missão a cumprir. Um dever que ia além de patentes ou homenagens. Não era sobre ele. Era sobre uma promessa feita a todo soldado que não voltasse para casa. Ninguém fica para trás. Aproximou-se do balcão da companhia aérea, colocou suas ordens militares e sua identificação sobre o balcão. A atendente mal olhou para ele. Digitou algo no computador com uma expressão franzida. Depois levantou os olhos. Uma pausa. Um segundo a mais do que o necessário. Senhor, posso ver isso de novo? A voz dela estava tensa. Carter entregou os documentos mais uma vez, observando atentamente. Percebeu o vacilo no olhar, o sussurro ao colega ao lado, a mudança sutil na postura, como se ela tivesse acabado de entrar em um terreno desconhecido. Ela se inclinou e cochichou algo para outro agente. Ele olhou para Carter com um rosto fechado, indecifrável. O momento esticou como um fio prestes a arrebentar. Carter conhecia essa sensação. Já a tinha vivido antes, mas nunca se acostumava. Quando ela voltou, o sorriso era duro, forçado. Me desculpe, senhor, mas há um problema com a sua passagem. Não podemos permitir o embarque neste momento. Carter soltou o ar devagar. Já havia lidado com todo tipo de situação. Zonas de combate, missões diplomáticas, crises políticas. Mas isso era diferente. Estou escoltando os restos mortais de um soldado caído, disse com firmeza, apontando para a papelada. Está tudo em ordem. A agente evitou olhar nos olhos dele. Eu entendo, senhor. Mas há um protocolo de segurança em vigor e não podemos ignorá-lo. A voz dele continuava firme. Protocolo de segurança? Sim, senhor, respondeu ela, forçando mais um sorriso vazio. É apenas política da empresa. Ele não se moveu. Não piscou. Política? Que política? Atrás dele a fila crescia. Pessoas se mexiam, murmurando. Ele sentia os olhares, mas não se importava. Em vez de recuar, endireitou os ombros. Estava ali para cumprir um dever, e não sairia dali sem respostas. A equipe da companhia aérea também não cedia. O ar ao redor do balcão parecia mais denso. As conversas ao redor começaram a diminuir, à medida que as pessoas percebiam o que estava acontecendo. Um coronel, uniformizado, sendo impedido de embarcar? Aquilo não era comum. Carter manteve o tom controlado. Senhora, preciso entender exatamente qual é o problema. Esta é uma missão militar, não uma viagem pessoal. A documentação está correta. Ela hesitou de novo. Olhou para os colegas ao fundo, que agora cochichavam entre si. Um supervisor, homem de meia idade, expressão cansada, finalmente se aproximou. Ajustou a plaqueta com o nome e cruzou os braços, lançando um olhar para Carter. Senhor, peço desculpas pelo transtorno, disse usando aquele tom profissional que tenta evitar perguntas. Mas temos certas políticas em vigor e, infelizmente, não podemos abrir exceções neste momento. Aquela palavra novamente. Políticas. Carter respirou fundo pelo nariz. Já tinha visto aquilo antes, só que em outros cenários. Já acompanhei missões com escolta militar antes, disse com a disciplina de anos contida na voz. Conheço o procedimento, e sei que não existe política alguma que me impeça de embarcar. Então sejamos honestos. Qual é o verdadeiro motivo? O supervisor limpou a garganta, visivelmente desconfortável. É apenas uma medida de segurança extra. Nada pessoal, senhor. Nada pessoal. Que ironia.
Carter cerrou o maxilar, mas não deixou a raiva transparecer. Já estivera em muitas salas onde as pessoas se escondiam atrás de explicações vagas. Estavam testando sua paciência, esperando que perdesse o controle, que desse um motivo para chamarem a segurança. Mas ele não daria esse prazer a ninguém. As pessoas na fila agora observavam abertamente. Uma mulher de blazer vermelho sussurrou algo ao marido. Um jovem com o cartão de embarque na mão franzia a testa, tentando entender o que se passava. Então, uma voz cortou o silêncio. Senhor, tem algum problema com a autorização militar dele? Carter virou levemente a cabeça. Um homem algumas posições atrás na fila tinha falado. Era mais velho, talvez na casa dos 60, rosto marcado pelo tempo, um boné dos fuzileiros navais dos ICR puxado até as sobrancelhas. Um veterano, um irmão, de armas. O supervisor se mexeu, desconfortável. Não, senhor. Isso não tem relação com a autorização. Só estamos seguindo o protocolo padrão. O veterano soltou um suspiro curto e incisivo. Sim, eu já passei pela segurança milhares de vezes e nunca vi nenhum protocolo impedir um soldado de escoltar um dos nossos de volta para casa. Ele cruzou os braços. Então, o que está realmente acontecendo? Mais murmúrios se espalharam pela fila. Pessoas começaram a tirar os celulares do bolso gravando discretamente. A mudança no ar era palpável. Os funcionários atrás do balcão sentiram isso também. A agente, que inicialmente havia negado o embarque de Carter, lançou um olhar rápido para o supervisor. Agora visivelmente insegura. O supervisor suspirou, passou a mão pela têmpora e olhou novamente para Carter. O peso daquele momento começava a pesar em seus ombros. Deixe-me verificar uma coisa, murmurou antes de se afastar. A agente manteve os olhos fixos na tela do computador, como se de repente tivesse encontrado algo extremamente interessante. Ali. Carter continuou imóvel, firme, ombros retos, olhar fixo. Não ia recuar. E essa história também não ia desaparecer. O burburinho no terminal já não era mais apenas pano de fundo. Era algo carregado, direcionado. As pessoas na fila não estavam apenas esperando seus voos. Estavam observando, gravando. O fuzileiro naval que havia se manifestado antes não era o único com o semblante irritado agora. Uma mulher de jaqueta jeans agarrada à bolsa, balançou a cabeça e se inclinou para o marido. Isso não tá certo, murmurou. Um jovem de moletom tirou o celular do bolso, começou a digitar rapidamente. Seus dedos voavam. As pessoas estavam prestando atenção. E isso era perigoso para a companhia aérea. Carter manteve o rosto impassível, mas por dentro registrava cada detalhe. O supervisor ainda não tinha voltado, o que só podia significar duas coisas. Ou estava tentando inventar uma desculpa, ou esperando que tudo aquilo morresse por si só. Nenhuma das opções ia acontecer. Então, uma voz surgiu atrás dele. Com licença, senhor. Carter virou ligeiramente a cabeça. Uma jovem não devia ter mais de 25 anos. Estava a alguns passos com o celular na mão. Olhos incertos, mas determinados. Eu não quero me intrometer, mas só quero entender. Eles não estão deixando o senhor embarcar? A voz dela não era alta, mas havia algo no jeito como falou, com cuidado, precisão, que captou ainda mais a atenção de quem estava por perto. Carter soltou o ar, olhando para a agente atrás do balcão. Correto. A jovem piscou, como se esperasse uma resposta, diferente. Hesitou por um segundo. Depois assentiu uma vez e virou a tela do celular para ele. Estou ao vivo agora, disse. As pessoas precisam ver isso. E foi como abrir as comportas. Outro homem ergueu o celular. Isso é errado, disse balançando a cabeça. Esse homem está literalmente escoltando um soldado caído. Uma mulher mais atrás levantou a voz. Ei! Com licença! Acenou em direção ao balcão. Alguém pode explicar por que ele está sendo impedido? Alguns se mexeram, incertos se deveriam se envolver. Mas a energia ali já tinha mudado. O que começou como sussurros crescia rápido e agora não podia mais ser ignorado. A agente parecia querer encolher-se. Suas mãos congelaram sobre o teclado.
Os olhos saltitavam entre as câmeras apontadas para ela. O fuzileiro veterano deu um passo à frente. Tinha terminado de ser educado. Já vi muita coisa na minha vida, disse voz firme, mas nunca pensei que viveria para ver o dia em que um soldado americano, especialmente um que está escoltando os restos de um irmão de farda, fosse tratado assim. O terminal ficou estranhamente silencioso. Até os anúncios costumeiros pareciam distantes, abafados. O único som audível era o dos celulares gravando, clicando, transmitindo ao vivo cada segundo daquele momento. O veterano endireitou a postura. Isso é uma vergonha. A agente engoliu em seco. Os dedos tremiam enquanto ela digitava algo, hesitante. O supervisor ainda não tinha voltado. Passageiros cochichavam. Um bebê choramingava no carrinho, mas a mãe, em vez de tentar acalmar a criança, estava presa ao celular, lendo algo com uma expressão de indignação. Lá no fundo da fila, alguém murmurou. Já está viralizando. Carter não se moveu. Não precisava. O mundo estava assistindo agora. A tensão era espessa como fumaça. O supervisor, sumido. Os funcionários, paralisados. Celulares erguidos. Gente tuitando, filmando, transmitindo. E então, como uma faísca em mato seco, espalhou-se. O jovem de moletom, ainda grudado no celular, soltou um assobio baixo. Cara, isso já tá em tudo quanto é lugar. Carter não reagiu. Sabia que não era hora de comemorar. Mas, pelo jeito, que a agente atrás do balcão enrijeceu, ela também percebeu. A mulher da jaqueta jeans olhou o celular e soltou um suspiro surpreso. Meu Deus! Sussurrou ao marido. Já tá no Facebook. O veterano resmungou, tirando o próprio celular do bolso. Eles não fazem ideia da tempestade que acabaram de provocar. Então, como se fosse ensaiado, os alto-falantes do aeroporto chiaram. Atenção, passageiros. Devido a circunstâncias imprevistas, o voo 237 com destino a Phoenix será atrasado. Pedimos desculpas pelo transtorno. Alguns resmungaram. Mas a maioria nem prestou atenção. Todos os olhos estavam ali, no uniforme. Um soldado sendo impedido de cumprir seu dever. 1 minuto depois, uma jovem perto das janelas engasgou de surpresa. Ele tá no Twitter. Ela virou a tela para a multidão. E todos se inclinaram para ver. Um tweet em letras maiúsculas gritava: acabaram de negar o voo a um coronel negro do exército dos Inescumayo, enquanto ele escoltava os restos mortais de um soldado caído. É assim que tratamos nossos heróis. E deixem ele voar. Abaixo os números disparavam. Retweets, comentários, curtidas. Estava pegando fogo. Outro tweet apareceu. Desta vez de uma organização de apoio a veteranos. Estamos cientes do episódio. Vergonhoso acontecendo no nome do aeroporto. Nossos soldados merecem mais. Aguardem ações. Um murmúrio atravessou o terminal. A ficha estava caindo. A companhia aérea havia perdido o controle da narrativa. A agente atrás do balcão, ainda, paralisada, soltou um suspiro trêmulo. Virou-se e correu para os fundos, desaparecendo por uma porta de vidro fosco. Ela não estava indo buscar uma explicação. Estava indo ativar o plano de contenção de crise. Carter ajustou seu chapéu. Já tinha estado em situações assim, antes. Não em um aeroporto, não assim. Mas em lugares onde pessoas poderosas de repente percebiam que tinham feito o inimigo errado. Ele não sorriu, não comemorou. Porque no fim aquilo nunca foi sobre ele. Era sobre o soldado de primeira classe Jason Reynolds, o jovem que esperava voltar para casa. E naquele momento, a missão ainda estava incompleta. A multidão já não estava apenas assistindo. Estava esperando. O terminal tinha mudado. O ar estava carregado, cheio de expectativa. Então, finalmente, o supervisor reapareceu. Mas não estava sozinho. Um segundo homem o acompanhava. Terno azul marinho bem alinhado. Crachá da companhia, preso com perfeição no bolso. O andar era firme e controlado. Um homem acostumado a apagar incêndios. Parou a poucos passos do balcão. Olhou ao redor. Seus olhos passavam de Carter ao fuzileiro, e depois às dezenas de celulares ainda gravando. Limpou a garganta. Coronel, peço desculpas pela confusão. Parece que houve um erro no sistema.
mas estamos trabalhando para colocá-lo no voo o mais rápido possível. Erro de comunicação. Carter conhecia bem esse código. Sabia o que significava. Fomos pegos. Consertem isso antes que o prejuízo seja irreversível. Ele não respondeu de imediato. Deixou o silêncio pesar, observando o representante da companhia aérea se remexer incomodado. Entendo, disse Carter por fim, com voz firme. Um erro, foi isso? Sim, senhor. Um lamentável equívoco. Garantimos que não foi intencional. Alguns riram discretamente. O fuzileiro apenas balançou a cabeça. O representante ajustou a gravata desconfortável. Gostaríamos de escoltá-lo pessoalmente até o portão, coronel. Acomodação em primeira classe, é claro. Primeira classe. Como se isso fosse o ponto. Carter olhou além do homem para o balcão. A agente ainda estava ali, desviando o olhar. A mesma que sorrira com frieza ao negar seu embarque. A que nem sequer checou os dados antes de dizer não. Carter respirou fundo. Agradeço a urgência, disse. Mas preciso esclarecer uma coisa. O representante assentiu rapidamente. Claro, a voz de Carter era calma, firme. Se ninguém tivesse gravado, se ninguém tivesse falado, eu ainda estaria aqui parado? Um segundo de silêncio. O representante engoliu em seco. Senhor, nós... Não precisa responder, interrompeu Carter. Ele já sabia. Todos no terminal sabiam. Outro momento de silêncio. Então, uma mulher na multidão murmurou. Ele tem razão. O representante tentou suavizar a tensão. Senhor, pedimos sinceras desculpas. Isso não é sobre desculpas, disse Carter firme. É sobre responsabilidade. A multidão murmurou em concordância. Já não estavam apenas indignados. Estavam decepcionados. O representante percebeu que estava perdendo o controle. Endireitou-se assumindo uma postura mais rígida. Coronel, vamos levá-lo ao seu voo agora. Mas antes que Carter pudesse responder, uma nova voz interrompeu. Senhor, um homem mais jovem, de uniforme da segurança do aeroporto, havia aparecido. Ao lado do balcão. Estendia um celular ao representante da companhia. Sua expressão era tensa. Acho que o senhor precisa ver isso. O representante franziu a testa, pegou o celular, rolou a tela e empalideceu. O fuzileiro cruzou os braços. O que foi? O representante não respondeu, mas Carter já sabia. A repercussão tinha saído do aeroporto. Um grande veículo de imprensa havia publicado a história. A manchete era direta. Coronel do Exército dos Israélitas era impedido de embarcar enquanto escoltava corpo de soldado caído. Companhia aérea tenta explicar. Abaixo, um vídeo. Imagens gravadas no terminal. O representante devolveu o celular, respirou, fundo. Virou-se para Carter. Lamentamos profundamente esta situação. Disse com voz fraca, tensa. Pretendemos divulgar uma nota pública esclarecendo. O público já sabe a verdade. Cortou Carter. Silêncio. O representante apertou os lábios. Carter olhou para a multidão, para os celulares ainda gravando. Virou-se de volta para ele. Eu não preciso de primeira classe. Eu não preciso de tratamento especial. Eu preciso de respeito. E o soldado também. Estou escoltando. Mais um murmúrio atravessou a multidão. O representante da companhia aérea assentiu com rigidez, como se aquilo fosse tudo o que podia fazer agora. Entendido, senhor. O fuzileiro deixou escapar um grunhido de aprovação. Carter ajustou o chapéu. Vamos concluir essa missão, mas as consequências para a companhia aérea estavam apenas começando. Ela havia perdido completamente o controle. A história já estava nas ruas, espalhando-se mais rápido do que qualquer plano de contenção conseguiria acompanhar. O terminal agora parecia uma coletiva de imprensa, celulares ainda gravando, passageiros ainda assistindo. E então, algo inesperado aconteceu. Um homem em um terno azul escuro, com a postura inconfundível de quem carrega a autoridade de verdade, entrou na cena. Ele não era da companhia aérea, nem da segurança do aeroporto. Ele era militar. O ambiente mudou.
As pessoas abriram caminho instintivamente enquanto o homem se aproximava. Seu crachá brilhou brevemente quando parou diante de Carter e estendeu a mão. Coronel, disse com firmeza, sou o Major Thomas Beckett, do Departamento do Exército. Fomos informados da situação. Carter apertou sua mão, o aperto firme. Não precisou perguntar como o major chegou ali tão rápido. As Forças Armadas não brincam quando se trata dos seus. Beckett virou-se para o representante da companhia aérea. Sua voz era cortante. Estamos assumindo a situação agora. O Coronel Carter e os restos mortais do soldado de primeira classe Reynolds não irão mais voar em voo comercial. O representante piscou, confuso. Senhor, estávamos prestes a... Vocês estavam prestes a encobrir seus rastros, interrompeu. Beckett, educado, mas com autoridade. Ele lançou um olhar a Carter. O Pentágono providenciou um voo militar particular. Seu transporte está aguardando. Outro murmúrio percorreu a multidão. As pessoas se entreolharam. O exército dos Yeaslaiwa havia entrado em cena. Carter soltou o ar. Não de alívio. Ele não precisava ser resgatado, mas porque a missão, finalmente, estava de volta aos trilhos. Ele assentiu levemente. Entendido, Major. Beckett lançou um último olhar ao representante da companhia aérea. Isso será tratado. Não era uma ameaça, era uma promessa. Carter se virou para o fuzileiro que observava tudo com um olhar de satisfação. Valeu, irmão, disse Carter. A gente cuida dos nossos, respondeu o fuzileiro com um aceno. Carter olhou pela última vez para o terminal, para as pessoas que tinham se manifestado, que se recusaram a ficar em silêncio, que garantiram que a história fosse ouvida. Ele ajustou o uniforme, endireitou os ombros e saiu andando, não em direção ao portão, mas em direção a algo maior, mas para a companhia aérea, a tempestade estava apenas começando. Eles acharam que tudo iria passar. Um pedido de desculpas, talvez uma nota da assessoria, quem sabe uma aparição do CEO, controle de danos. Mas o público não deixou passar. Jornais e canais de TV noticiaram o caso. Organizações de veteranos divulgaram comunicados condenando a companhia. Políticos exigiram responsabilidade. E então veio o golpe financeiro. No fim da semana, as ações da companhia aérea haviam despencado. Uma hashtag pedindo boicote ganhou força. Consumidores inundaram as redes sociais da empresa, exigindo respostas. E veio o golpe final. Um processo, uma coalizão de grupos de apoio aos militares, entrou com uma queixa formal por discriminação e falha em respeitar os direitos de militares em serviço. Sob pressão, o CEO da companhia aérea fez uma aparição pública. Chamou o episódio de um mal-entendido lamentável e anunciou que os funcionários envolvidos haviam sido afastados, temporariamente. Tarde demais. Enquanto isso, o Coronel Carter concluiu sua missão. Ele acompanhou o soldado de primeira classe Jason Reynolds até sua casa, ficando ao lado da família do jovem durante sua última despedida. Ele não precisava dos holofotes, nem da fama. O que ele precisava era de respeito, e essa era a verdadeira batalha. Respeito não pode ser condicional. Não pode depender de um vídeo viral ou da pressão pública. Respeito deveria ser o padrão. As pessoas naquele aeroporto, o fuzileiro, os passageiros que falaram, os que não ficaram calados, provaram algo importante. Quando as pessoas se unem, a injustiça não tem onde se esconder. Se você acredita em responsabilidade, se você acredita em honrar aqueles que servem, faça sua voz ser ouvida. Porque o silêncio permite que coisas assim aconteçam de novo. E da próxima vez talvez não viralize.